Olá, pessoal, estamos juntos aqui para mais um vídeo de orientações de estudo. As orientações de estudo hoje é referente ao dia de quinta-feira. Então, bora começar? Na quinta-feira, para os primeiros anos, no período das 7h30 às 9h, então são as aulas aí online, disponibilizadas no aplicativo ou na TV 2.2 ou ainda pelo YouTube /TV Univesp ao vivo. Daí, em seguida, vocês têm aí leitura sugestão, a galinha que sabia ler, né? Quem tá com essas orientações aqui, tem um site que pode estar retirando aí essa leitura. Caso a pessoa não tenha acesso a essa leitura, pode substituir por outra, sempre lembrando do quê? Da importância de ter o registro aí no caderninho do aluno, certo? O item 2, vocês ainda não estão com o material impresso, então não vai fazer nesse momento, e nós vamos para o item 3, sugestão do filme, Meu Malvado Favorito. Então, após assistir, faça em seu caderno o registro, use sua criatividade. Pode ser desenho, recorte, dobradura e etc. Sexta-feira vocês estão de descanso, porque é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. Combinado? Vamos aí para os segundos anos. O que nós temos aí para quinta-feira? Como sempre, os professores pediram aí para vocês estarem colocando a rotina, o cabeçalho, e daí tá escrito assim, ó: família ou responsável, fazer a leitura do poema Enchente, que tá naquela coletânea de textos dos alunos do Ler e Escrever, que é o livrinho laranja, tá? Quem não tiver acesso a esse texto, pode usar um outro texto que vocês tenham em casa. Próximo item, fazer a escrita no caderno dos números ímpares, do 1 até 99. Lembrando, não é 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 99, são os números ímpares, ok? Escolha uma refeição feita em família e faça uma lista dos ingredientes usados para a preparação. Se a criança não souber escrever convencionalmente, ela poderá desenhar a lista dos ingredientes. Por exemplo, vocês vão fazer arroz. Como que vocês fazem o arroz? É xícara? 2 xícaras? Olha, daí na panela eu coloco alho, cebola, entenderam? E por último, vocês têm aí, ó: a criança deve pensar em um colega da sala de aula e escrever um bilhete. Este bilhete será socializado ao retornarmos, não se esquecendo da estrutura: destinatário, mensagem, saudação de despedida, assinatura e data, ok? Sexta-feira, também a sexta aí para os segundos aninhos, é livre. Terceiros anos, se atentar sempre ao horário, né, retomando aí das aulas no aplicativo ou na TV. No caso dos terceiros anos, é das 10h30 às 12h. Após assistir a aula, fazendo o caderninho aí de vocês o registro sobre o que você aprendeu, sobre aquilo que você assistiu, o que te chamou a atenção, o que você gostou, o que você não gostou. E para os alunos que ainda não escrevem de forma convencional, que são os nossos considerados aí não alfabéticos, também pode ser o registro em forma de desenho, ou o pai pode auxiliar, fazer essa escrita, ou ainda o adulto pode ser o que? O escriba, né? O aluno dita e o adulto escreve. Na parte da tarde, realizar a atividade 1. Então, é assim, mesmo que não tenha o material impresso, né? A leitura seria o que? A leitura da fábula A Cigarra e a Formiga. Então, vocês não têm em mãos o material impresso, mas vocês podem procurar, né, em livros, na internet ou outros meios, a fábula, a leitura e a cigarra e a formiga, realizar a leitura e conversar com os filhos de vocês aí sobre isso, combinado? Quartos anos, quinta-feira, na parte da manhã, pesquise uma notícia de um tema de seu interesse. Leia com a ajuda de um familiar. Depois,
Registre em seu caderno o nome da notícia e do jornal. Em seguida, escreva a sua opinião sobre ela. Quando você vai falar sobre uma opinião, você não precisa sempre concordar com aquilo. Você pode também não concordar, não gostar. Só que o que é importante quando você vai colocar a sua opinião sobre algo? Você tem que justificar a sua resposta. Olha, eu não gostei da forma que foi abordado determinado assunto, porque eu penso dessa forma, eu acho que dessa outra maneira seria melhor ou seria pior. Então, independente se você concorda ou não concordar, né, que é a sua opinião sobre a matéria, você tem que sempre o quê? Explicar o porquê de você concordar ou não, certo? Monte em seu caderno o calendário do mês de maio. Não se esqueça da legenda, incluindo os feriados e datas comemorativas. Mês de maio já começa aí no dia 1 com feriado. Dia 1º de maio, o dia do trabalho. Na parte da tarde, das 14 às 15h30, são as aulas aí pelo aplicativo, internet e TV, tá bom? Sempre depois de assistir, registrar o que você aprendeu com aquela aula, ok? E, finalmente, aí os quintos anos. O que os quintos anos terão que fazer aí nessa quinta-feira? Né? Acompanhar aí, se possível, né, as aulas online, o horário de vocês é das 15h30 às 17h, sempre fazer uma leitura, né? A sugestão para essa quinta-feira é uma parlenda, então vocês podem procurar uma parlenda na internet, em livros e assim por diante. Esse gênero textual já foi trabalhado em sala de aula nos anos anteriores, né? Antes deles chegarem aí no quinto ano. Daí, em língua portuguesa, no caderno, vocês vão fazer um breve relato de tudo que você fez no dia anterior. Observe as questões ortográficas, gramaticais, né? E assim por diante. Por quê? Né? A gente sempre tem que lembrar o quê? Que quando nós vamos montar um texto, não é para mim. Porque, é claro, se eu tô pensando sobre aquilo e eu tô escrevendo, eu vou entender. Quando a gente escreve, a gente passa para o papel, o que a gente tem que ter em mente? Que quando a gente escreve para outra pessoa, a gente escreve para o outro. E será que o outro, quando for ler, vai conseguir entender o que eu quis dizer? Então, por isso a importância aí de se atentar como vocês escrevem. Matemática. Você escolheu e pesquisou uma região do Brasil. Eu quero falar sobre a região Sudeste. Eu quero falar sobre a região Nordeste. Agora, pesquise o número da população de cada estado dessa região. Faça uma tabela com essas informações e escreva os números encontrados por extenso. Então, o que é por extenso? Eu coloco lá o número 10, o 1 e o 0. Como que se escreve o extenso? 10, ok? Se lembrar, use a tabela de ordens de classe já estudadas. Então, se vocês conseguirem lembrar aí, olharem no caderno, ok? Geografia. Escolha uma região do Brasil, pesquise quais são seus estados e capitais, faça uma tabela em seu caderno com essas informações. E sexta-feira, lembrando aí que é dia 1º de maio, dia do trabalho, as professoras do 4º ano deram aí uma tarefinha para os alunos dela. Eu acho interessante estender essa tarefinha a todos os alunos aí do Manuel Rodrigues. O que seria aí para essa sexta-feira? Hoje, na sexta, a gente sabe que é feriado nacional, dia do trabalho. Então, seria legal se vocês fizessem aí no caderno de vocês um desenho ou uma frase motivacional em homenagem aos profissionais da saúde. Por quê? São os profissionais da saúde que nesse momento aí de pandemia, né, nesse momento aí tão difícil para a gente de isolamento social em relação ao coronavírus aí, estão cuidando de quem está adoecendo, né? Estão aí no campo de batalha todo dia. Então, se possível, olha que desafio legal, fazer um desenho ou uma frase, né, homenageando esses profissionais, tira uma fotinho, posta lá no Face da escola, nos marque, que daí a gente vai, né,
ficar muito feliz em acompanhar a aprendizagem de vocês e homenagear aí esses profissionais. Essa semana foi um pouco curta, porque tem o feriado. Peço que vocês continuem acompanhando o Facebook da Escola para maiores orientações. Devagarzinho tudo vai se ajeitando. Tenham paciência com o aplicativo, né? Devagar nós vamos nos familiarizando com ele, né? E tudo vai se encaixar. Nesse momento, a prevenção é o melhor remédio, então vamos tentar ficar em casa, cuidar um dos outros, tá? E hoje é isso. Por hoje é só, tá bom? Um beijo e até breve.